Bem-vindos a todos e a todas. Esse é o canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Resenha GE, uma mesa redonda com os professores do Grupo de Economia da Energia do Instituto, na qual se debate os grandes temas ligados ao contexto energético, tanto no mundo quanto no Brasil. O nosso tema hoje é os impasses da reforma do gás natural no Brasil. E nós vamos discutir esse tema com os professores Helder Queiroz e Marcelo Colomer. O Brasil ainda não logrou, na alocação, êxito, né, na alocação necessária de recursos para dotar o país de uma infraestrutura de gás ampla, madura e conectada regionalmente. Atualmente, tramita no Congresso um projeto de lei, né, que é o projeto de lei 6.407, que visa, mais uma vez, alterar a regulação da indústria de gás natural. Esse tipo de esforço tem sido recorrente e os efeitos concretos são cristalinos. A esperada expansão da malha de transporte não aconteceu e nenhum gasoduto de porte foi construído. Então, após tantos anos e tantas tentativas, é legítimo duvidar, né, do sucesso efetivo de mais esse esforço regulatório. Por mais bem elaborado que seja, o novo marco legal não será suficiente para permitir a expansão das redes e dotar de maior racionalidade o uso de gás natural no Brasil. Existem impasses que precisam ser enfrentados e que vão além da esfera regulatória e que demandam uma articulação estratégica da questão do gás no âmbito de uma política energética nacional integrada, definindo claramente qual é o papel do gás natural no sistema energético nacional. É justamente sobre esses impasses e essa articulação que nós vamos conversar com os nossos convidados de hoje, né? E antes de começar, gostaria de lembrar para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast, no podcast GE Energia. Então, nesse podcast, que está disponível em todos os agregadores, vocês podem ouvir esse programa. Bom, para começar, muito obrigado, Marcelo, muito obrigado ao Helder, por vocês estarem aqui conversando com a gente. Eu começaria com a primeira questão, né? Afinal, qual é o papel do gás natural na transição energética do mundo hoje, né? Então, vou começar. Primeiro, dar bom dia ao Bicalho, bom dia, Helder. É sempre um prazer participar do canal GE. E para a gente começar, então, a estruturar um pouco o nosso debate em torno dos impasses que norteiam a indústria de gás natural no Brasil, não são impasses novos, são impasses até bem antigos e recorrentes. É importante a gente inserir o gás natural nesse contexto da transição energética. O gás natural, há mais de 10 anos, ele vem sendo considerado pela Agência Internacional de Energia, ou uma série de outros organismos internacionais, como o combustível fóssil que irá e poderia contribuir para uma transição para uma matriz energética mais limpa. Então, nesse sentido, o gás natural, por ser um combustível fóssil com menor nível de emissão, comparado aos demais combustíveis, como gasolina, diesel, etc., carvão, ele poderia amenizar os esforços necessários, os custos da transição para uma matriz com menor conteúdo de carbono. Tá? Essa é uma visão que vem se estruturando já há bastante tempo, há mais de uma década. Principalmente naqueles países onde a matriz elétrica ela se sustentou, foi construída no carvão. Então, nesses países, a substituição das termoelétricas a carvão por termoelétricas a ciclo combinado a gás natural, ela traria uma grande contribuição para a redução dos níveis de emissão. Então, isso vem acontecendo realmente. A gente percebeu isso com bastante sucesso até no processo de maior penetração do gás natural na matriz elétrica norte-americana, por exemplo.
é claro que aí beneficiada por uma série de questões, como as reservas não convencionais, mas a gente percebe que o aumento do consumo de gás natural no setor elétrico norte-americano contribuiu decisivamente para a redução dos níveis de emissão. Então, países como Estados Unidos, os países da Europa, China, o gás natural ele realmente tem um papel, ele vem tendo um papel nessa mudança da matriz energética, da matriz elétrica, no sentido a um menor nível de emissão. Agora, a gente tem que contextualizar que esse papel ele é desempenhado em setores elétricos onde, historicamente, a dependência de carvão se mostrou presente. Outros países, e aí a gente vai ter tempo para discutir, como no caso brasileiro, onde não é predominante a geração a carvão, essa questão ela é um pouco diferenciada e aí merece uma grande reflexão. E aí um ponto só para fechar essa pergunta é que mesmo nesses países onde onde o gás contribuiu e vem contribuindo para reduzir as emissões, já há uma mudança na percepção do horizonte que o gás natural ainda poderá contribuir para a redução dos níveis de emissão, até mesmo em função da aceleração da participação das energias renováveis, fósseis e eólica, principalmente. Então, mesmo nesses países onde o gás realmente, nos últimos 10 anos, 20 anos, contribuiu para a redução dos níveis de emissão, o crescimento das fontes renováveis vem reduzindo o espaço para o gás natural, ou pelo menos o horizonte para o gás natural, nesse processo de contribuição para uma matriz energética mais limpa. Então, essas são as considerações iniciais, passar para o Helder, então. Bom, obrigado pelo convite, participar dessa nossa conversa, saudar Ronaldo, saudar Marcelo e todos que estão assistindo. Acho que a resposta do Marcelo à questão colocada pelo Ronaldo sobre a transição energética e o papel do gás natural, a resposta dele já foi bem completa. Eu só teria alguns acréscimos marginais, mas só para recordar algumas das especificidades associadas aos países onde, né, realmente o gás tem cumprido esse papel de, como foi postulado até em documentos e outlooks da Agência Internacional de Energia, do energético da transição, né, como o Marcelo falou, principalmente um papel muito relevante na substituição do carvão, né, na matriz elétrica, que na Europa você tinha uma quantidade muito grande de centrais elétricas a carvão. Nos Estados Unidos foi estimulado pelo lado da oferta e pelo boom do gás não convencional, né? Agora, nesses países que a gente está tratando, né, a gente tem que destacar dois aspectos que também são importantes, né? Primeiro, que o gás já tinha um papel na matriz energética bastante considerável, em média 25% da matriz energética, né, era responsabilidade, entre aspas, do gás, né, isso na média mundial, tem alguns países que estão acima, né, mesmo na Europa. Então, isso já, quando a gente compara, por exemplo, como a gente vai tratar depois do caso brasileiro, é uma diferença bem considerável. Essa diferença me leva ao segundo ponto, que ela é considerável também pelo fato de, nesses países, a infraestrutura de transporte e distribuição já ser bastante desenvolvida, madura, né, o que coloca, digamos, um peso menor na dinâmica de investimentos novos, né, para você utilizar o gás natural, né, e a gente vai ver, portanto, que aqui, no caso brasileiro, reúne essas especificidades. E, por fim, né, a própria composição da oferta do gás vem se modificando bastante, né, os Estados Unidos, né, hoje, com as reservas não convencionais e o aumento do comércio internacional via GNL, né, por transporte do gás através de navios metaneiros, aumentou também muito,
né, e fazendo que você tenha também uma dinâmica nova nesses mercados de gás, né, o que estimulou também novos regimes contratuais nesses países. Mas, como o Marcelo falou, até por conta da competitividade custo, né, vis-à-vis a solar e a energia eólica, talvez esse energético da transição, esse período de transição, talvez seja encurtado com relação àquilo que se imaginava quando se escreveu isso pela primeira vez, digamos assim, há 10 anos atrás. Então, esse papel do gás na transição ele está sendo cumprido nesses países, mas ele tem tendência a ter um horizonte cada vez mais curto em função da redução dos custos das fontes eólica e solar. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre a situação do gás hoje no Brasil, no meio dessa pandemia, enfim, exatamente nesse momento. Marcelo? Né? Quer começar, Helder? Não, então, quer dizer, vamos então lá, depois você complementa. Bom, a situação assim como a demanda de energia no Brasil caiu em função dos anos de recessão e agora, principalmente, a queda forte da demanda, sobretudo industrial também, né? A demanda elétrica também cai, e isso fez com que você despachasse também menos térmicas, né? Então, a característica do Brasil, para aproveitar o gancho da minha resposta anterior, é bem diferente quando a gente olha os países da Europa, Estados Unidos, o Japão, no que tange a participação do gás natural. A gente estagnou ali em 12% da participação do gás na matriz energética, né? Então, a gente tem uma indústria de gás que ela é pouco desenvolvida para um país da dimensão nossa, do porte da economia brasileira. A gente tem atraso com relação ao desenvolvimento específico dessa indústria. Esse atraso se traduz, como o Ronaldo bem falou na abertura, uma insuficiência de infraestrutura de transporte e distribuição, né? E há um papel que eu diria que é errático do gás natural, não é sazonal, ele é errático, do gás natural no setor elétrico, né? Então, isso gera uma série de problemas, sobretudo de contratação, de capacidade de transporte, de importação, etc., que a gente pode examinar com mais detalhes daqui a pouco, né? O fato é que a gente chegou, né, nesse momento aí da pandemia com uma das utilizações do gás, como vocês sabem, uma boa parcela do gás natural no Brasil, da oferta nossa, está associado ao petróleo, né? Por isso se chama gás associado ao petróleo. Nas reservas ou campos de petróleo você também encontra gás. E uma das utilizações, quando você não tem mercado pujante para ser alimentado, é você reinjetar o gás nos poços, visando aumentar a pressão dos reservatórios, etc. Então, no último ano, a gente teve vários meses com o volume reinjetado maior do que o volume colocado à disposição para comercialização, né? E a nossa oferta tem uma outra característica também, muito embora a gente tenha cenários bastante positivos com a produção que virá do pré-sal, de incremento da oferta doméstica. A gente tem o gás associado offshore, tem uma parcela de gás não associado em algumas regiões, por exemplo, na Bacia do Parnaíba, um exemplo importante. Mas tem o gás que a gente importa via GNL e tem o gás que cada vez, agora com volumes muito menores, de importação da Bolívia. Então, essa composição da nossa oferta, ela também reúne características particulares, mas o fato é que, além da gente ter uma malha insuficiente de transporte, essa malha hoje, né, por conta da questão da pandemia, ela está ainda menos utilizada, né, porque o volume que está sendo transportado, por exemplo, no Gasbol, do Gasoduto Brasil-Bolívia,
bem menor hoje do que já foi há alguns anos atrás. Então, só complementando o Helder, acho que o Helder fez um bom retrato da situação hoje do gás no Brasil. Só fazendo um comentário adicional, tudo que o Helder falou agora, que se reflete na própria estrutura do gás, mostra, na verdade, um descompasso entre a inflexibilidade que a gente tem no perfil de produção do gás associado no Brasil, uma vez que você tem aí uma ligação direta com a produção de petróleo. Então, isso gera uma inflexibilidade de produção, com uma flexibilidade muito grande na demanda por conta do modelo de despacho das termoelétricas. Então, essa incompatibilidade entre flexibilidades cria uma ociosidade nas infraestruturas de uma forma geral, tanto nas infraestruturas de escoamento, de transporte, como também explica o elevado nível de reinjeção. E aí, a pandemia ela trouxe uma redução considerável na demanda, mas esse problema não é um problema estrutural. Ele transcende o problema da pandemia. A pandemia até exacerba, mas ele transcende por causa dessa incompatibilidade. Então, toda a ideia de que o setor termoelétrico poderia ser uma âncora para o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil é falaciosa nesse sentido, porque o modelo de despacho termoelétrico ele não atua como uma âncora. Ele cria mais ociosidade do que incentivo à expansão do investimento no transporte e na distribuição, muito mais até no transporte. Então, é difícil ajustar contratualmente para o setor industrial, é muito difícil você ajustar contratualmente esses volumes que sobram, a contratação desses volumes que sobram do setor elétrico, exatamente porque o Helder colocou muito bem, é errático isso. Então, a contratação em curto prazo, em contratos de curto prazo, não atende o setor industrial. São poucos os setores industriais que conseguem ter essa flexibilidade na queima de combustíveis. Então, isso só queria trazer esses outros elementos que reforçam muito a problemática que o Helder colocou aí nesse retrato da indústria de gás no Brasil. Eu gostaria de perguntar para vocês o seguinte: o novo projeto de lei do gás, esse novo projeto ele se insere numa trajetória de contínuas mudanças, né, do marco legal do gás, né? Eu gostaria de vocês falassem um pouco como é que se desenvolveram essas mudanças e quais são os resultados dessas mudanças, né? Afinal, esse processo, né, de contínua mudança do marco legal do gás é algo que vem acontecendo há algum tempo, né? Então, eu gostaria um pouco que vocês falassem um pouco sobre esse esforço, né, que começa lá atrás, com a lei do gás, etc, etc. Na verdade, começa até antes, né, Ronaldo? A Lei 9478, né, que criou a Lei do Petróleo, tinha lá questões associadas já ao gás, de 1997, ela se revelou insuficiente para atender alguma das especificidades ligadas às características de indústria de rede do gás. Então, se fez um primeiro esforço que levou um tempo, né, praticamente 12 anos, e aí em 2009 se aprovou a primeira lei do gás. E aí depois todo um esforço para se regulamentar essa lei do gás, né, durante vários anos, com a ANP regulamentando, né, os aspectos específicos da Lei 11.909, de 2009. E agora, né, a gente tem o projeto que ainda está nas etapas finais de votação, de tramitação no Congresso. Então, a gente vai, se for aprovado esse ano, né, sendo aprovado esse ano, o que parece, vai ter mais um ciclo, né, que coincidentemente vão ser mais 12 anos se for aprovado, porque em 97, com 12 da 2009, 12 anos depois a gente vai ter exatamente mais
mais uma lei do gás, né? Assim, o resultado do ponto de vista concreto, você também, Ronaldo, já mencionou na introdução, foi nulo, né? Do ponto de vista do que se esperava de se incentivar a expansão da infraestrutura de transporte, que é muito insuficiente para um país, de novo, com o porte da economia brasileira, com a nossa dimensão territorial, né? A gente não teve nenhum gasoduto relevante. O que há de novo nesse processo agora, né, é que a gente tem, do ponto de vista da configuração patrimonial da indústria, um dado novo, que é a saída da Petrobras do segmento de transporte, né? Você tem empresas privadas com apetite na alienação dos ativos, elas pagaram valores importantes, né, pela aquisição dos ativos de transporte e, obviamente, né, tem a expectativa de terem um retorno, né? Agora, não necessariamente o projeto que está aí, acho que a gente vai debater, mas só colocando já alguns elementos, atende, né, os interesses de todos os agentes, né? As empresas de distribuição, em vários momentos, se manifestaram contra alguns dos aspectos da nova lei. E eu, particularmente, isso um texto que eu fiz com o Marcelo também, que saiu no nosso boletim Infopetro, já toca nesse ponto, e é um pouco a visão e a posição, né, do Grupo de Economia da Energia. A gente acha que sem uma diretriz que defina, como também foi falado na introdução, um papel para o gás natural na matriz energética, papel específico, não é pecado ter uma diretriz de política energética firme nessa direção, a gente vai continuar com essa situação errática, né? Hoje, tem vários agentes que estão dispostos a importar gás, né, trazer gás, mas têm dificuldades e esbarram em barreiras regulatórias ou na questão da precificação, da tarifação, da capacidade de transporte, do serviço de transporte, que ainda está um pouco complicado e que não necessariamente a gente vai ter isso resolvido caso a gente não dê curso, né, às questões associadas ao que se espera dessa oferta nacional, em toda a sua composição importada e doméstica, e como, principalmente, o que a gente espera e como a gente espera ver a demanda do gás natural nos próximos anos. Isso só se faz com um debate sobre uma diretriz mais firme do papel do gás, isso só pode ser feito por uma política energética que estabeleça, né, categoricamente esse ponto, porque isso permitiria dar aos agentes econômicos um grau maior de convergência, reduzir incertezas associadas a esse comportamento que a gente já falou, errático da demanda. Ô Marcelo, essa lei que está no Congresso agora, esse projeto de lei, o que ele é diferente dos outros? Quer dizer, em que momento da evolução desse marco legal você colocaria esse projeto de lei agora, esse exato esforço agora legislativo, regulatório? Então, Bicalho, eu acho até, para responder a sua pergunta, eu vou voltar até um pouquinho complementando a resposta do Helder, que todo esse processo regulatório, legislativo, que vem acontecendo na indústria de gás natural desde 97, como o Helder bem pontuou, ele se insere dentro de uma ideologia, de uma estratégia de liberalização, de abertura da indústria de petróleo e gás natural. Claro que isso se acelera em alguns momentos, recua-se em outros, mas todo esse processo, toda essa reforma regulatória, ela é direcionada para uma menor participação do Estado, para uma maior abertura para o setor privado, para as empresas privadas na indústria de gás natural e de petróleo também. Então, há um paralelo aí, em ritmos diferentes, mas essas coisas vêm seguindo aí em paralelo. E isso, na verdade, ela segue uma esteira do que veio acontecendo a nível internacional. Então,
é um movimento que também de reestruturação que se verificou, por exemplo, na Europa na década de 80 e se acentuou na década de 90. Nos Estados Unidos isso já vem acontecendo até um pouco antes, com uma diferença. O Brasil ele implementa esse processo de liberalização, mas sem uma infraestrutura consolidada. Eu acho que a grande diferença, especificidade do caso brasileiro, é que a gente tentou avançar demasiadamente no processo de liberalização, sem considerar que a gente ainda precisa fazer grandes investimentos em infraestrutura, principalmente de transporte e de distribuição. Então, aí partindo para a sua pergunta, o que eu percebo é que essa lei, ela na verdade dá uma certa, ela conserta algumas nuances, alguns problemas que foram percebidos das legislações anteriores, a questão, por exemplo, da volta do regime de autorização em detrimento do regime de concessão na verdade, nada mais é do que uma emenda feita à legislação anterior, vamos dizer assim, a percepção de que o regime de concessão não era adequado para novos investimentos em infraestrutura de gasoduto, não dava a agilidade necessária, criava burocracias talvez demasiadas, e aí retorna-se ao sistema de autorização, mantendo a chamada pública, de forma a tornar a alocação da capacidade de transporte transparente, etc. E tal. Mas, além da emenda, o que eu percebo é que ela é uma continuidade desse processo de liberalização. Então, na verdade, a lei ela avança, em alguns sentidos, na direção de reduzir a atuação do Estado, o papel do Estado, e aumentar a participação, a abertura, assim, os espaços para os investimentos privados. O problema é que eu acho que o descompasso continua existindo. Como o Helder bem colocou, dado o grau de maturidade da nossa indústria de gás natural atual, dado todo o potencial que a gente tem produtivo, todo o potencial também de consumo, dado o porte da economia brasileira, você precisa de uma coordenação muito grande. Você precisa pensar a indústria de gás natural dentro do contexto energético. E esse problema ele se acentua quando você coloca as energias renováveis aí em cena. Então, quando você coloca aí, quando você percebe o crescimento da energia solar, da energia eólica, e como é que isso impacta no espaço que o gás natural tem no setor elétrico, o problema de coordenação ele se torna ainda mais gritante. Então, o Helder colocou, se você quer incentivar, abrir espaço para o setor privado, você precisa reduzir risco. E você precisa, a única forma de reduzir risco numa indústria de rede é com a coordenação do Estado. Então, aquela velha piada, nem piada, mas aquele comentário que a gente faz há muito tempo, é que indústria de rede não existe livre mercado. O livre mercado, para funcionar na indústria de rede, ele precisa do Estado. Ele precisa do Estado realmente reduzindo os riscos inerentes às características das indústrias de rede. Então, no meu ponto de vista, essa proposta de lei ela avança em alguns pontos, ela corrige alguns pontos até que precisavam ser corrigidos mesmo, mas ela é inócua se você não tiver resolvido o problema de política energética, de planejamento energético. A gente vai ficar mais 10 anos sem ver grandes investimentos e com os mesmos problemas de 10 anos atrás na indústria de gás natural. E, além disso, acho que pode ter uma frustração grande, talvez até em pouco tempo, né? Porque o mote que amparou um pouco esse processo todo, capitaneado até por setores industriais, etc., é que o marco legal levaria um choque de energia barata, e circularam em números de redução de 40% e tal. Eu desafio alguém a me mostrar esse cálculo.
tá? Então, eu acho que é uma sinalização, no mínimo, equivocada, né? Porque se der tudo certo, se os incentivos estiverem corretamente desenhados e a gente tiver, portanto, expansão da malha, né, a gente vai viver um momento de aumento dos investimentos que necessitarão de quê? De retorno. Né? Então, durante um período, nessa etapa de construção, que pode até ficar comprometida, né, ela vai exigir tarifas depois, lá na frente, compatíveis com isso. Então, você vai ter um investimento novo, não amortizado, e que, obviamente, vai ter alguma repercussão, né, na tarifa. Além disso, evidentemente, também não dá para fazer um cálculo desse, porque tudo também depende da evolução do custo da matéria-prima, né? Então, porque a molécula do gás também, né? E, portanto, né, eu acho que a gente, apesar de ter sido esse mote que amparou, digamos, e organizou os movimentos que levaram à redação e depois à aprovação nas diferentes instâncias no Congresso, eu acho que dificilmente isso irá acontecer, né? É óbvio que seria ótimo para a gente ter mais investimento na infraestrutura de transporte, mas não há a menor garantia de que, a um prazo curto, né, a lei por si só, né, vai levar a preços finais ao consumidor menores. Eu gostaria de colocar uma questão para vocês, que é a seguinte, quer dizer, esse esforço que a gente assiste no Congresso hoje, né, da Lei do Gás, esse esforço ele se insere dentro dessa longa trajetória que a gente pode sintetizar, assim, simplificando, que seria a liberalização de mercado, né? Esse movimento você assiste no setor elétrico, hoje através da proposta de modernização, né, do setor elétrico, que é uma questão relativa à liberalização do mercado elétrico, mas também assiste no caso da indústria de gás. É claro que, em termos de desenvolvimento, o setor elétrico no Brasil se encontra num ponto muito mais avançado, né, da sua evolução do que o setor de gás. E sempre essa foi uma questão recorrente, né? As dificuldades, olha, estamos falando de um setor que ainda precisa, né, implantar toda a sua infraestrutura. Então, sempre havia essa discussão sobre em que momento a gente estava da nossa indústria de gás e também, principalmente, um tema que é dramático, e vocês já tocaram nele, que é essa relação entre o setor elétrico e o setor de gás no Brasil, né? Principalmente em função da especificidade do setor elétrico brasileiro. O que vocês falaram até agora gira muito em torno de que, olha, esse esforço, não só, quer dizer, esse esforço simplesmente de liberalização que a gente tem percorrido ao longo de todo o tempo, os resultados deles, esses resultados têm sido bastante discutíveis, né? Então, vocês estão propondo, na verdade, olha, acho que a gente tem que discutir mais além. A gente tem que ver realmente quais são os reais impasses. E até o Helder tem aquela história que o Helder sempre conta, né, de uma transparência, né, Helder, que você tem e apresenta há alguns anos. E quais são as dificuldades da indústria de gás, né? Você apresenta sempre a mesma transparência há anos. Desde 2004, ainda está atual. Tem 16 anos e segue atual, né? Então, eu gostaria que vocês aprofundassem um pouco isso, né? Quer dizer, se a gente tivesse assim que enfrentar, e vocês já começaram a falar isso sobre questão de coordenação, articulação com política energética, para encaminhar aqui para o final dessa nossa discussão aqui, eu gostaria que vocês aprofundassem mais nesse ponto, né? Então, para superar esses impasses, né, o que seria necessário para superar esses impasses, né? E uma discussão também que o Marcelo tocou também, muito difícil, né? Qual é o espaço da indústria de gás, né? Qual é a janela do gás nessa transição energética no qual os combustíveis fósseis vão perdendo cada vez mais o seu protagonismo, né? O que significa? Às vezes o Helder fala assim, teremos uma indústria de gás, né? Qual é a janela de oportunidade? Será que a janela de oportunidade para implantar uma indústria de gás no Brasil ficou lá para trás? Que eu diria que são, chegando aqui, né, no momento quente, na mesa redonda, o que pega mesmo, a pimenta da discussão, como diz o nosso amigo Renato Queiroz, quer dizer, dentro disso, quer dizer, como superar esses impasses e qual é o espaço da indústria de gás no Brasil, né?
dentro desse contexto mundial de descarbonização, com esse setor elétrico que nós temos. Marcelo lembrou uma entrada, né, vigorosa das energias renováveis, quer dizer, o que vai acontecer? Então, foi ótimo você tocar nesse ponto para a gente ir encaminhando para o final. Você mencionou lá do tal slide de 2004. Ele é atual porque ele ainda, infelizmente, porque ele pontua a questão que me parece a questão central, que é a falta de uma definição clara do papel do gás natural no Brasil vis-à-vis a especificidade que a gente tem no setor elétrico. Essa interface da indústria de gás com a indústria elétrica, ela nunca foi, de fato, resolvida. Então, por exemplo, tem um debate a ser feito. Vai ter gás natural, termoelétricas a gás na base, né, reservar e depois armazenar água nos reservatórios, etc. De maneira formal, cada um pode ter a sua posição, a gente não vai nem desenvolver isso muito aqui, mas é um debate que precisa ser feito e que ajudaria, contribuiria, após o debate, tendo uma definição, né, a gente ter reservado para o gás um papel mais claro, né? A primeira pergunta que a gente começou hoje tem a ver com a questão também da transição energética que você voltou a mencionar, né, e da janela, né, de oportunidade. Né? Se a gente achar que a gente está isolado numa ilha, então a redução dos custos, que é impressionante, né, do solar e eólico, nunca vai chegar aqui, então não teremos oportunidades para isso, etc. Eu acho que, evidentemente, os números já mostram, no caso da eólica, a gente até um caso de sucesso, mas progressivamente vão aparecer outras oportunidades, né, de investimento nas fontes renováveis que sejam atrativas economicamente para novos agentes nesse mercado. Então, isso reduziria um pouco o papel do gás natural no setor elétrico, por exemplo. Então, aí seria outra questão. Vale a pena a gente ter uma interface entre política energética e política industrial para reservar um papel do gás importante no setor industrial? Quer dizer, e como? Né? Então, essas questões, elas são, no meu modo de ver, primárias e deveriam estar já resolvidas, né? Senão, realmente, a gente pode começar a ver também a janela de desenvolvimento do gás se encurtar, né? Por quê? Porque, na verdade, hoje você já tem alternativas de movimentação de GNL por caminhão, né? Então, o que oferece, digamos assim, uma mobilidade, né, maior, né, dispensando, portanto, o investimento na infraestrutura de transporte e distribuição, uma certa descentralização, né, que contornaria, né, o aspecto de mais rigidez que você tem associado à indústria de rede. Então, eu tenho alguma dificuldade de imaginar, por exemplo, que, aprovada a lei, em quantos anos a gente vai ter uma malha de transporte nesse país desenvolvida? 15 anos? 10 anos? No melhor das hipóteses, se começar a investir no dia seguinte da aprovação da lei, vai ser difícil. Né? O cenário macroeconômico não é favorável, o cenário político também joga um monte de incertezas e diminuem, né, o apetite de vários investidores. Então, a gente, por ter uma malha não desenvolvida, né, a gente pode realmente vir a ter problemas para lograr êxito, né, na construção de uma rede madura num espaço curto e depois, né, ante a indefinição, se ela persiste, do papel do gás na matriz energética, isso pode realmente ter gerado, né, esse progressivo encurtamento ou fechamento dessas janelas de oportunidade, o que seria absolutamente indesejável. Né? Não estou aqui profetizando isso, mas até porque eu gostaria, eu trabalho nessa indústria, como eu costumo dizer quando estou nos seminários de gás, eu também sou do Clube de Gás, fiz tese de mestrado sobre gás lá 30 anos atrás, né? Mais até. Mas
A gente quer que essa indústria se desenvolva, mas acho que o país realmente carece de uma definição de política energética que dê conforto para o processo de investimento nesse novo contexto, né, com uma maior participação, que a tendência é dos investidores privados. Acho, por fim, né, só para dar a palavra para o Marcelo, né, acho que talvez, concordando com ele, né, o aspecto mais importante que me chama a atenção é a passagem da concessão para a autorização. O regime de concessão não se revelou útil, né? Não teve nenhum gasoduto de porte sendo desenvolvido, as etapas realmente se revelaram custo de transação enorme, custo de regulação por reguladores enormes e tal. Então, se espera que ao ter um processo mais ágil, isso também venha a favorecer. Mas ainda vão persistir algumas barreiras que são mais de natureza regulatória do que legal, envolvendo a questão da tarifação da capacidade do serviço de transporte, que são fundamentais e não são de fácil resolução. Então, concordando com o Helder e até correndo o risco de ser um pouco redundante, eu acho que a questão importante, e aí vale a gente relembrar um pouco um dos temas destacados pela Agência Internacional de Energia no último Outlook, que era exatamente o uso das infraestruturas de transporte no mundo. Existe a Agência Internacional, ela chama a atenção de que um dos problemas futuros associados à transição é o que será feito dessas infraestruturas já construídas de gás natural em países onde a indústria de gás natural é desenvolvida. Por que isso? Porque a agência chama a atenção da redução da importância do gás natural até no próprio setor termoelétrico, mesmo naqueles países onde o gás contribuiu para a redução da participação do carvão. Então, nesse sentido, e ela coloca de uma forma bem enfática, não se espera grandes investimentos em novos gasodutos nesses países. Então, já há uma percepção aí, como o Helder colocou, de que a janela de oportunidade no gás natural no mundo ela está se estreitando. Então, a agência internacional ela percebe isso. No caso brasileiro, a pergunta que se faz é o seguinte: como é que a gente... Tá bom, o marco legal foi aprovado, o regulatório foi aprovado, mas o que ancora os investimentos em novos gasodutos? O que vai tornar viável, atrativo economicamente, a expansão de gasodutos para o interior do Brasil? Vão ser novas termoelétricas a gás natural? Aí a pergunta é: qual é o espaço que a gente ainda tem para novas termoelétricas a gás natural diante dessa redução de custo das energias renováveis, como o Helder bem colocou? Lembrando que um investimento em um gasoduto possui especificidades imensas, diferente de uma termoelétrica que você pode até desmontar e levar para outro local, onde necessário. O gasoduto, uma vez que esteja instalado, ele se torna um ativo com custo afundado e com um longo tempo de maturação. Então, o risco de investimento ele se tornou ainda muito maior, não só porque as incertezas sobre a longevidade do setor termoelétrico a gás natural são aumentadas pela questão da renovável, como pelo próprio cenário político e econômico brasileiro. Então, eu também tenho muitas dúvidas do quanto o setor privado estará disposto a arcar com esses riscos para a construção de novos gasodutos longos. Não estou falando de gasodutos pequenos que ligam terminais de regasificação à malha, gasodutos de 15, 20 quilômetros. Estou falando de gasodutos de 50, 60, 100, 1.000 quilômetros de gasodutos, entendeu? Dado a dimensão territorial brasileira, a gente estaria falando de gasodutos com tamanhos consideráveis e investimentos consideráveis. Então, eu acho que há um problema realmente também de mitigação de risco.
para o setor privado. Então, hoje a gente tem uma estrutura, ainda mais sem coordenação, sem planejamento, que coloca muito risco para os investimentos. Isso não quer dizer, e aí é uma opinião minha, que o gás natural ele não tenha um papel na transição energética, no caso brasileiro. Eu acho que existe uma série de setores industriais que vão ser cobrados a reduzir os seus níveis de emissão, setores industriais onde a eletrificação ela não é tão viável em termos de custo, em termos tecnológicos, aonde o gás poderia ter um papel maior, substituindo outros combustíveis, como óleo combustível, diesel e, eventualmente, até carvão em algumas situações. Mas, para isso acontecer, as condições não estão dadas ainda. Então, eu acho que as condições para um aumento do consumo no setor industrial, elas ainda enfrentam grandes dificuldades, dado o próprio perfil de despacho termoelétrico. A gente teme não querer falar sobre o assunto. Eu acho que o gás ele contribuiu muito para a segurança elétrica brasileira, mas para a indústria de gás, esse modelo de inserção ele é muito prejudicial, como eu já coloquei. Ele cria ociosidade e ele atrapalha, ele cria barreiras para a própria expansão do consumo industrial, por questões contratuais até. Então, agora, isso tudo é uma questão de planejamento. O Helder pontuou muito bem. Eu preciso ter, vamos dizer assim, a coragem de falar, de definir qual é o papel que eu quero para o gás natural na minha matriz energética. O Helder colocou isso, não é pecado. Isso faz parte de planejamento mesmo energético. Então, eu reafirmo, e aqui para fechar, a nova legislação, o novo marco regulatório, ele vai ser inócuo se você não tiver uma discussão aprofundada de planejamento de longo prazo integrado. O que a gente não faz no Brasil há muitos anos, se a gente já fez alguma vez um planejamento realmente integrado de todos os setores energéticos, enfim, num caminho comum. Então, era isso que eu queria trazer como considerações finais. Bom, queria agradecer a presença de vocês dois nesse debate, né, nessa conversa sobre a indústria de gás natural. Esse tema, ele, na verdade, tem uma questão aqui que é recorrente, né, nos programas que a gente tem feito no canal do Instituto de Economia, né, nós do Grupo de Economia da Energia, que é a necessidade de você ter uma maior coordenação das políticas públicas relacionadas ao setor de energia. Na verdade, o que a gente nota é uma fragmentação, né? Você tem uma política para o setor elétrico, uma política para o setor de gás, uma política para o setor de biocombustíveis, renováveis, enfim. E, na verdade, o que aconteceu de fato nos últimos 30 anos, né, é que houve uma complexificação do tema, né? Se nos anos 90, né, era muito marcante essa questão, né, o que importa é você liberalizar, né, a indústria, é você abrir os mercados e, dessa forma, você, no limite, garante a segurança energética, né, garante o abastecimento de energia. A gente olhando na perspectiva de hoje, né, simplesmente pegando o que é a questão da transição, todas as questões envolvidas na transição energética, mas também hoje, né, Helder, há questões relacionadas a essa imensa crise sanitária, econômica, né, que a gente está envolvido, que dá dimensões para os problemas, que são dimensões completamente diferentes de 30, 40 anos. É por isso que a gente tem debatido muito, a gente tem se batido, né, muito aqui no Grupo de Economia da Energia, para você tentar construir uma política energética, né, uma política energética que garanta a segurança do abastecimento de energia no Brasil e na verdade, que contemple, né, essa complexidade que hoje tem as questões de energia no Brasil, e deixando explícito todas essas dificuldades, essas inconsistências que nós temos e que precisa de um esforço grande para superar isso. Mas a gente acha que é melhor assim, né, Helder? Melhor a gente ter uma ideia de qual é o tamanho do nosso problema, né, do que fazer simplificações que depois não levam a muitas... Carlos, se você me permite, pode, claro. Esse comentário me chamou uma atenção, que eu acho que é importante a gente perceber que, no passado, no mundo das grandes estatais,
Esse problema de coordenação, ele era coordenado, ele era corrigido pelas próprias empresas. Então, a interação entre Petrobras e Eletrobras, ela resolvia esse problema de coordenação. A partir do momento que você abre, que você começa um processo de privatização e que as empresas privadas entram no setor, não dá mais para você ficar jogando o problema de coordenação para essas empresas que estão sendo privatizadas. Então, isso chama ainda mais o planejamento para o jogo. Então, mais do que nunca, essa complexidade, essa maior complexidade, ela também é inerente à mudança da própria estrutura patrimonial dos setores elétricos e de gás e de petróleo. Então, eu só queria colocar isso, porque me chamou a atenção. Me lembrou quando você fez esse comentário do aumento da complexidade. Não, e eu e Helder que assistimos certas coisas, né? E nem dentro desse contexto aí do Estado que você falou, essa coordenação era simples, né, Helder? Sempre foi muito difícil, mas é uma tarefa difícil, mas a gente tem que enfrentar, né? E o melhor caminho é enfrentar, é deixar explícito as dificuldades. Primeiro é reconhecer que é complexo, né? Do que achar que existe solução simples ou fácil, ou que um marco legal por si só vai resolver. Né? Na verdade, a gente tem que estar atento e reconhecer, né, que a gente está diante de um problema que é muito difícil. Gigantesco. Né? De ser resolvido e de ser coordenado. Né? Também para nós aqui falar, precisa coordenar, é bem fácil. Né? Exercer essa coordenação significa enfrentar agentes com interesses conflitantes, etc. Então, isso não tem nada de trivial. Exige uma capacidade de liderança e muita competência, né, na condução dos rumos das negociações legítimas, né, que serão necessárias de ser empreendidas para que a gente tenha, de fato, o que se espera, né, segurança do abastecimento e mais investimento setorial. Que não existem soluções simples, né, Helder? Isso a gente aprendeu ao longo do tempo. Quer dizer, você fala, não, quem vai fazer a coordenação é o mercado. A gente sabe bem isso, né? Depois de 30, 40 anos, vai construir esse mercado e esse espaço de coordenação para você ver o quanto que é difícil isso. Não, vai ser o Estado. Dizer que em energia, isso é quase que uma falácia, né? Você não tem só mercado e não tem só Estado. Né? Você vai precisar sempre tanto do Estado quanto do mercado, ficar numa dicotomia, aí, numa polarização desse tipo, porque é intervencionista, não, porque tem que ser liberal, etc. E tal, ele não avança. Né? O setor de energia não é como produzir batata. Né? Tudo que se faz no setor de energia, da comercialização, dos contratos, etc., depende de construção institucional, de construção regulatória, etc. E também dos marcos legais. Mas sozinhos eles não garantem, né? Digamos assim, o desenvolvimento. Você tem que ter o correto desenho dos regimes de incentivos, porque senão o investimento também vai continuar não vindo, ainda que com mais empresas privadas que estão dispostas a investir nesse momento. É importante isso. E não existe solução realmente fácil. Que seja, o mercado resolve tudo, o Estado resolve tudo, não. No setor de energia isso é muito difícil. Agora, tem uma coisa que a gente que gosta, que a gente que trabalha com o mundo de energia, eu gosto, é porque você entrega ou não entrega, né? Ou você tem a sua segurança ou você não tem. E se você não tem a segurança, se você tem algum problema de racionamento, de interrupção, do que seja, a sociedade cobra muito disso. E cobra muito politicamente. Então, ou o seu modelo roda e funciona, ele não roda, não funciona. Pelo menos o setor de energia tem essa concretude, né? Você, que nem o futebol brasileiro, né? É resultado. Ou você entrega ou você não entrega o resultado. Se você não entregou o resultado, seu técnico é ruim, teu time é ruim, o teu modelo é ruim. Enfim, energia tem disso, né? Não é um lugar onde você se enrola muito, não é isso? Ou você bate no preço da gasolina, ou você bate no preço da eletricidade, não é isso? Ou na falta do álcool, etc. É um mundo bastante concreto, gente. É bastante real. Então, por isso que a gente sempre está debatendo isso. Gente, vamos olhar qual é o problema real e vamos tentar trabalhar em cima dele. É mais difícil, mas pelo menos a gente tem alguma chance de resolver, né? E se a gente ficar trabalhando simplesmente em cima de coisas que não são reais, a gente não tem chance nenhuma de resolver. Meus amigos,
terminando aqui a nossa mesa redonda, né? Talvez a segunda mesa redonda que a gente faz, né, no Grupo de Energia. A primeira foi justamente sobre a ausência da política energética, né? Vocês podem encontrar lá no canal essa mesa, justamente falando sobre a ausência da política energética no Brasil. Então, nós temos aqui, no caso do Grupo de Energia, 2 programas, né? Nós temos o Infopetro, que o Renato faz, no qual a gente vai trabalhando vai entrevistando os autores dos artigos do Infopetro, mais uma entrevista, e temos o Resenha GE, que é essa mesa redonda. E para terminar, lembrando que essa discussão que a gente teve aqui, ela está no artigo que o Helder e o Marcelo publicaram e que está disponível, disponível no blog Infopetro, né? E a gente vai deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo, né? Então, na descrição do vídeo vai ter o link para o artigo, se vocês quiserem ver com mais calma essa discussão, está lá no artigo. Marcelinho, Eldinho, brigadão pela presença de vocês, por essa discussão. Voltaremos, né? Estamos condenados a voltar a essa discussão mais na frente. Não tem jeito, voltaremos a discutir sobre esse tema. Agradecendo muito o pessoal que nos acompanhou até aqui e nos vemos aqui no canal, né, do Instituto de Economia do UFRJ, nos programas do Grupo de Economia da Energia. Né? Se cuidem todos, né? Vamos em frente e nos vemos.